Olha, gente, vamos falar agora de furtos e roubos em Maringá. A cidade considerada mais tranquila, mais segura do país, tem ainda crimes acontecendo em alguns determinados bairros, apesar de que houve uma redução. Coloca a tela para mim aqui com a informação dos 3 bairros onde acontecem mais furtos em Maringá. Na Zona 1, são 153 ocorrências nesses 6 primeiros meses do ano. Esse aqui é o primeiro semestre de 2019. Em segundo lugar vem a Zona 7, 95 ocorrências. E o Jardim Alvorada está em terceiro lugar com 68 ocorrências. Esse aqui é o mapa da criminalidade, mostrando que houve uma redução em comparação ao primeiro semestre de 2018. Mas mesmo assim, esses 3 locais são os mais perigosos. A polícia não gosta que divulgue, mas agora que todo mundo está sabendo, já está disponível nas páginas da internet, nos sites de notícia. Eu me senti aqui na obrigação, não de fazer estardalhaço, nem de criar alarde, né? Teve menos roubos, né? Tem aqui, ó, a Zona 7 foram 56 ocorrências de roubos, né? A Zona 1 ficou em segundo lugar com 57, Jardim Alvorada com 23. Aquela tela anterior era assaltos, né? Furtos, aqui são roubos. Então, a polícia às vezes não gosta que a gente divulgue, porque, poxa, peraí, mas essas regiões já são visadas por ladrões e tal. Agora que a polícia sabe, o negócio é colocar mais gente na rua. A repórter Brenda Karamaski está na Polícia Militar, tem mais informações sobre esses números, Brenda. Oi, Robson, bom dia. É isso mesmo. Como você disse, houve sim uma redução na quantidade de roubos e furtos registrados nesse primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado, mas ainda tem alguns bairros onde a situação é preocupante, o número é alto e são regiões que concentram mesmo a maior parte desses crimes. Para entender tudo isso e até como que a polícia age frente a esse levantamento, eu estou aqui com o Tenente Dutra, que é responsável justamente por esse setor, e estava me explicando que esse levantamento ele não é feito só semestralmente, né? Essa divulgação que foi feita agora. Vocês fazem isso semanalmente justamente para ter esse acompanhamento, né? A gente mostrou alguns bairros onde a situação é bem complicada, Zona 1, Zona 7, o Jardim Alvorada. Por que os números são mais altos nessas áreas, Tenente? Bom dia a todos. E realmente, o 4º Batalhão, ele trabalha com análise criminal semanal, então a gente quantifica esses números em todos os bairros de Maringá, de acordo com os registros e boletins, por isso a importância do registro. E aí os números que fugirem à normalidade, a gente faz uma análise qualitativa desses números, para poder identificar as causas. Não trabalhar somente nas consequências, mas na causa, que é o que faz com que a gente reduza esses números. E alguns números a gente precisa entendê-los. Aquelas regiões onde tem a maior concentração de pessoas, eventualmente são os números que contêm mais crimes, e também é uma área muito grande, assim como o Jardim Alvorada, parece que ele é há registro muito grande de números, mas quando a gente vai qualificar esses números, a gente vê que é um bairro tranquilo. Então a gente precisa fazer essa análise, ela é feita semanalmente em Maringá, no 4º Batalhão. A gente orienta o comandante do setor, da Rádio Patrulha, da Rotan, quais os crimes que têm acontecido naquela região para a gente atuar. Então aqueles números que semanalmente fogem da normalidade, a gente atua e direciona o policiamento. A gente está até acompanhando, né, que há realmente um policiamento maior quando acontece algum tipo de crime. Mas a pessoa que está em casa pode estar se perguntando, se esse levantamento é feito semanalmente, por que nessas áreas ainda é alto, né? Mora mais gente, a gente sabe que tem uma movimentação maior nessas áreas, mas constatou, essa semana, por exemplo, teve um problema muito grande no Jardim Alvorada, uma quantidade muito grande de furto ou de roubo. O que é feito logo em seguida, depois de feita essa constatação? Feita a constatação em números, a gente vai qualificar esses números para ver qual é a motivação, quem são os principais suspeitos, quais são os principais trechos daquele bairro que tem acontecido e qual é a motivação. Identificar essas pessoas, lançando nosso policiamento velado, o policiamento de levantamento de dados, serviço de inteligência através da P2, qualifica essas informações para a gente poder assessorar o comandante na tomada de decisão. Então a gente tenta fazer uma potencialização do policiamento nesses locais. Mesmo porque existem 2 tipos de crime, né? Tem o crime de ocasião, ladrão, ele está vendo que ele pode agir, e tem também pessoas que agem de um determinado modo, ou só assalta comércio, ou só vai em carro, e aí quando uma dessas pessoas é presa, diminui. Como é que funciona nesses 2 casos? Como é que vocês agem? A gente tenta fazer uma análise qualitativa, buscando verificar se esse crime é sazonal, se ele ocorre naquele momento, naquele período do ano, inclusive. A gente faz uma análise também com relação a 2018, a gente pode qualificar qual é o tipo de ação, se esse marginal, eventualmente, ele está trabalhando, ele está atuando naquela área por ocasião, utilizando a oportunidade, e nisso a gente precisa reforçar
que as pessoas nos ajudem muito com dicas pequenas de segurança. Não parar veículos em lugares escuros, não habitados, não utilizar celular no ponto de ônibus, são aquelas velhas dicas eventualmente das nossas mães, mas que funcionem muito e deixam a pessoa de estar vulnerável para ser a vítima de um crime. Certo. E existe alguma ação, já que a polícia tem em mente, agora para esse próximo semestre, para que esses números caiam também nessas regiões onde a gente mostrou que há ainda um número elevado de furtos, de roubos acontecendo? Isso. Os números de Maringá relativamente estão muito baixos, inclusive comparando todos os números com relação a 2018. Então, os crimes estão ocorrendo, mas eles estão muito abaixo do ano passado. Então, aqueles índices que estão fugindo da normalidade, a gente está potencializando o policiamento naquela região. Então, é o caso de eventualmente acontecer o aumento de furto na Zona 1. O policiamento dessa semana vai ser reforçado na Zona 1. Certo, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Inclusive, o tenente estava me falando que esse levantamento de dados que já é feito aqui em Maringá vai passar a ser feito em toda a área da companhia, nos outros municípios também que envolvem aqui a área, justamente para isso. É preciso saber onde é que o crime está acontecendo para poder reforçar. E a gente também pode ajudar, né, Robson? Como ele colocou, não dá bobeira, né? Tá andando ali distraído com o celular, ou celular no ponto de ônibus, ou esquece a bolsa ali do lado. É bom a gente ficar de olho também, né? Fazer a nossa parte também. É verdade. E fazer o boletim de ocorrência, porque é através do boletim de ocorrência que você tem esses dados, essas estatísticas, e aí reforça o policiamento. Só para fazer um breve relato aqui, esses 3 locais onde acontece maior incidência de furtos e roubos tem uma explicação, viu, Brenda? A Zona 7, segundo a polícia, porque é o local de concentração de muitos universitários. Então tem muita gente circulando. Claro que atrai bandido, atrai ladrão, atrai aquele que você sabe que a ocasião faz a hora do ladrão. Tem a região da Zona 1, que é a região central da cidade, onde gente da cidade toda circula. Também o número de pessoas circulando é muito grande, por isso o número de roubos e furtos também é maior. E claro, a região do Jardim Alvorada, que é a maior região populacional da cidade, né? Essa é a explicação da polícia. Obrigado, Brenda. Daqui a pouco a gente volta.